1 Reis, capítulo 19. Diz assim: Acabe fez saber, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas, não fizera eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, chegou a Bezerba e perante a Judá, ali deixou o seu moço, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou, e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo, um murmurar tranquilo, um sopro tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. A quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e boca que não o beijou. Amém. Senhor, muito obrigado por poder voltar à tua casa, junto com os irmãos. Como que é bom, meu Deus, estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, louvando ao Senhor. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós estamos aqui com um propósito único de prestar ao Senhor um culto de adoração, de gratidão, de louvor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade no nosso meio. Ó Deus, tem pessoas, ó Deus, que o Senhor quer ministrar. Ó Deus, tem algo específico para cada um. Então, que o Senhor mesmo esteja falando, ministrando ao nosso coração nesta tarde, nesse início de noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar esta mensagem, esta pregação, com uma série de perguntas sobre a área emocional para a gente refletir, para a nossa reflexão. E é muito importante que você ouça a pergunta e reflita realmente, responda para você mesmo, mas que você seja sincero com você mesmo.
Ainda que você não seja sincero com você mesmo, saiba de uma coisa: Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele conhece qual é a verdade. Então, seja sincero com você, seja sincero com Deus, e eu creio que algo de especial Ele tem para você. Ele quer falar conosco algo de especial. Bom, primeira pergunta é: você é feliz? Você acorda com um propósito? Anda com brilhos nos olhos, um sorriso no rosto? Esta é o seu dia a dia, a sua semana, o seu despertar, o seu acordar, o seu caminhar? Ou a vida tornou um fardo pesado demais? Ou a vida tornou aquele peso que seria melhor continuar dormindo do que acordar? Você está mais ansioso, abatido, entristecido, angustiado? O futuro te parece sombrio? Olhar para frente, olhar para os anos, olhar até mesmo para o ano de 2016, parece sombrio. Você luta com pensamentos sombrios de falta de sentido, de fracasso, de derrota, quando você olha para você mesmo, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em todas as áreas. Esse é o sentimento que vem no seu coração? Em algum momento você já sentiu que ninguém te entende? Você passa, já passou por momentos na vida que nem você mesmo entende as suas atitudes, as suas ações, o seu jeito? Você acha que nunca vai conseguir superar as grandes perdas que você já teve na vida? Não tem mais jeito? Você acha que não consegue mais superar isso e vai viver nesta angústia, remoendo essas coisas do passado? Bom, eu quero dizer que Deus te entende. Deus entende você. Deus te ama, entende o que você está passando. Ele que te formou no ventre da mãe com as próprias mãos, a Bíblia diz isso de uma maneira formidável. Ele te formou e Ele te entende muito bem. Entende o seu caráter, sua personalidade, entende os seus chiliques, entende as suas esquisitices. Todos nós temos isso, não temos, não? As nossas esquisitices, os nossos chiliques, os nossos piripaques, as nossas meninices, criancices, que as pessoas olham, não entendem, mas Deus entende, sabe exatamente como que é isso, o que você está passando, o que você está enfrentando, por que essas reações, por que essas atitudes. E é praticamente certo que a decepção, a angústia, as provas que nos afligem, que afligem a nossa alma, por algum momento da nossa vida, é porque nós vivemos neste mundo pecaminoso, cheio do pecado. Todos nós, em alguns momentos da vida, nós atravessamos esses períodos difíceis, esses períodos de desânimo, esses períodos de apatia, de tristeza, de vontade de fugir, de correr, de desistir. Todos nós passamos por isso. Alguns se sentem deprimidos, solitários, e às vezes sem saber por quê. Porque tem tudo, um bom emprego, tem um bom salário, gozam de saúde, tem uma boa família, uma família amorosa, mas passam por esses momentos difíceis e começam a reclamar da vida sem sentido e sem motivo. Falta o brilho da alegria, falta o sabor da satisfação, da vontade de continuar vivendo. Porém, Deus é maior do que as nossas provações, as nossas dificuldades e os nossos desafios. Podemos ser fracos, mas Ele é forte. Deus é a nossa segurança quando nós enfrentamos as incertezas da vida. Quando a culpa ameaça ser um peso, Ele pode ser a nossa paz. E quando os nossos sentimentos, como nós sentimos sós, Ele está bem próximo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e não nos abandona.
O que nós precisamos é aprender a confiar neste Deus, na sua soberania, naquele que está no controle da nossa vida, naquele que diz que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele permita, Ele está controlando todas as coisas. Confiar nas suas promessas que são fiéis, rejeitando aí os medos, os pavores, a insegurança, a solidão. Nós precisamos confiar nesse Senhor. Quem está aqui está necessitando de restauração da alegria na alma? Quem está aqui nesta noite está, Senhor, eu preciso realmente ser restaurado, esta alegria, porque eu quero acordar e quero ter este brilho, esse sorriso no rosto. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite, restaurando a alegria na alma. Restaurando a alegria na alma. A gente olha para esse texto, a gente olha para este homem, Elias é um grande homem de Deus, um profeta, um homem que fez grandes coisas, coisas sobrenaturais na mão do Senhor. Ele aprendeu realmente a depender de Deus, realizar coisas grandes, ele aprendeu isso e ele fez grandes feitos. Se a gente olhar, o ministério de Elias iniciou junto com o rei Acabe, que reinava sobre Israel. A esposa de Acabe é esta mulher, Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que servia a Baal. Ele casou com essa mulher trouxe esses deuses, ele trouxe e construiu um templo. Aliás, o próprio Acabe construiu esse templo a Baal e eles adoravam a Baal, distanciaram do Senhor e começaram a adorar este Deus. Essa mulher é uma mulher, podemos dizer, endemoniada, matou os profetas de Deus, todos quanto ela conseguiu matar. Alguns foram escondidos para não ser mortos, mas essa mulher matou todos os profetas. Aqui eu quero até abrir um parênteses, principalmente para os jovens, para aqueles que estão buscando um namoro, querendo namorar, noivar, casar. E a gente sempre fala isso na nossa classe de noivos, sempre que a gente tem oportunidade, os pastores estão falando a respeito do jugo desigual. E aí você tem que prestar muita atenção nisto, porque você pode sofrer muito. No caso de Acabe, ele era um homem que virou um banana na mão desta mulher. Era pisado por essa mulher. Se for o contrário, se a mulher casa com um homem ímpio, olha, com certeza você vai comer o pão que o diabo amassou, como dizem por aí. Então isso é sério, e isso tem que ser analisado, é uma questão de oração, e você tem que ouvir os seus pais, os seus pastores, os seus líderes, com relação a isso, quando você inicia um namoro, um relacionamento, porque você pode sofrer muito. Fechou parênteses. Mas Elias teve vários momentos com Deus especiais, sobrenaturais. Quando ele esteve então com Acabe, nessa situação que os profetas estavam sendo mortos, Deus manda anunciar a Acabe, através de Elias, que haveria uma seca, 3 anos de seca, e foi assim, este tempo todo, de seca. E aí Elias foi alimentado pelos corvos à beira de um riacho, acabou a água nesse riacho, ele foi alimentado pela viúva de Sarepta, quando ela só tinha uma porção de farinha, uma porção de azeite, e ela faz, então, segundo a palavra de Elias, e diz a palavra que aquele azeite, aquela farinha durou até quando a seca continuava. Então, houve um milagre aí dessa farinha, e, por fim, um dos grandes feitos de Elias foi enfrentar os 450 profetas de Baal. E vocês sabem da história, eu vou resumir bem. Ele pediu que os profetas clamassem ao seu Deus, ao Deus de Baal, para que mandasse fogo sobre o altar, e eles clamaram, e nada aconteceu. Elias então abriu uma vala em volta do altar, encheu de água, molhou tanto que a água escorria, e quando ele clamou a Deus, Deus manda fogo sobre o altar, o fogo desceu sobre aquele altar. E aí eles se renderam ao Senhor e falaram, realmente Deus é o Senhor dos exércitos, é o único Deus de Israel. E ele matou todos aqueles profetas de Baal, e aí começa-se então a vida, esse ciclo da vida do Elias que eu quero me ater nessa pregação. Depois daquele momento, Acabe, foi o texto que nós lemos, né, contou a Jezabel, e Jezabel jurou para Elias, olha, se amanhã até este horário não te matar, que os deuses me condenam. Aí começou a vida
um ciclo na vida de Elias de depressão, de angústia, de medo, de pavor, foi quando ele subiu, ele fugiu. E eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, porque ela não esconde essas fragilidades nossas. Nós somos homens de Deus, nós somos homens de fé, nós oramos, nós cremos no Deus da palavra, mas somos humanos, e frágeis, e fragilizados. E aí, Elias, diz a palavra do Senhor lá em Tiago, que ele era homem como nós, e orou com instância, e a chuva parou, e orou novamente, e a chuva veio, mas tinha as suas fragilidades. Nós somos frágeis. Aliás, pastor Luiz, pastor Valteci, pastor Ari, vocês olham para estes homens e pensam assim, são homens de Deus, são super-homens, não passam por lutas, por dificuldades, não passam por necessidades, por conflitos, e na verdade, queridos, passamos e muito. E na verdade, queridos, sofremos muito, como Elias também sofre, os seus medos, temos as nossas fragilidades. Por isso é tão importante, em qualquer momento, você chegar perto de um homem desse, dar um abraço, pelo menos, e falar, pastor, eu te amo. Pastor, o senhor é importante para mim. Pastor, eu estou orando por você. Um momento qualquer, chega perto dele, entrega um presente, que seja um bombom, que seja um pedaço do bolo que você fez, e fala, você é importante para mim, porque as nossas lutas são tremendas, queridos. Vocês não sabem o que era uma família pastoral, o que é estar à frente de uma igreja, o que é estar à frente de um povo, o que é a responsabilidade de conduzir um rebanho. Por isso nós temos as nossas fragilidades, assim como Elias, e temos os nossos medos, e temos os nossos pavores, e às vezes tem noite que nós não dormimos, e às vezes tem noite que nós passamos acordados e precisamos tomar algum remédio para dormir, porque temos essas fragilidades e somos humanos. Mas quais foram as causas da tristeza de Elias? O que aconteceu que gerou este medo, este pavor, essa fragilidade, esse sentimento de que não tinha mais jeito, que acabou tudo? Quais foram as causas dessa tristeza e deste medo? Em primeiro lugar, ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias. Tinha toda a promessa de Deus, tinha toda a palavra de Deus, já tinha contemplado com os próprios olhos os milagres e coisas sobrenaturais, mas quando aquela mulher lançou uma palavra, eu vou te matar, já tinha matado vários profetas. Ele parou de olhar para Deus, e olhou para as circunstâncias. E aí a gente afunda. É como o caso de Pedro, quando eles estão naquele barco, e Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre as águas, e quando chega, eles reconhecem que é Jesus, Pedro fala, Senhor, se for o Senhor, eu quero ir contigo. E você sabe muito bem, ele desceu do barco e começou a andar. Mas diz a Bíblia que ele reparou na força do vento. O que aconteceu? Começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, todas as vezes que nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé, nós começamos a submergir, nós afundamos o nosso medo, nas nossas aflições, nas nossas angústias, na nossa tristeza, todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus. Foi assim com Pedro, e aí ele gritou, Senhor, socorre! E aí diz a Bíblia, prontamente Jesus estendeu a mão, puxou e falou, homem de pequena fé. Ainda que você afunde, ainda que você olhe para as circunstâncias e comece a afundar, mas há ainda um grito de socorro, grita por Deus, socorro Senhor. Com certeza Ele vai estender as mãos e vai te puxar, com certeza. Então essa foi uma das causas que levou Elias a passar por este momento depressivo, de tristeza, de angústia. Ele tirou os olhos de Deus. Segunda coisa, num dado momento ele pensou que a sua vida dependia desta mulher, desta Jezabel, desta ímpia. Em um determinado momento ele achava que ela podia realmente colocar as mãos nele. Em um determinado momento ele achou que ela tinha este poder que era superior ao poder de Deus que o criou, que o formou, que era o seu Deus, que guardava, que protegia. Nós temos que orar e crer que o nosso Deus está nos guardando, querido. Se a gente olhar a história de Jó, o diabo vai lá até Deus e fala assim, deixa eu tocar. E Deus fala assim, eu te permito, toca só no corpo, toca só nisso, não tire a vida.
O diabo não pode te tocar, queridos. Ele tem que ir até Deus e pedir uma permissão para tocar na sua vida. A Bíblia diz lá no livro de 1 João que o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. Ele tem que ter permissão de Deus. A um determinado momento ele vai e olha para essa mulher, pensou que a vida dele dependia dela. Se você olhar para Dilma, você vai deprimir. Se você olhar para ela, você vai ficar deprimido, triste, porque ela não vai resolver esse problema. Ela não vai resolver o seu problema. Fala para o seu irmão aí do lado. Para de olhar para Dilma, irmão. Coloca os seus olhos em Deus. Você vai se deprimir. Se a gente pensar na crise que nós estamos passando hoje e pensar que nós vamos ter solução através dos nossos políticos, nós vamos nos decepcionar. Mas o que a igreja tem que fazer é colocar o joelho no chão e orar e crer que Deus vai intervir na nação. Foi Deus que mandou chuva, foi Deus que fez cessar a chuva, mas no tempo certo Ele mandou chuva. Nós temos que orar como igreja e clamar a Deus para intervir na nossa nação. Nós não podemos olhar para os políticos porque nós vamos ficar tristes e decepcionados. Terceiro lugar, Elias ouviu a voz do diabo, a mentira do inferno. E aí ele travou, teve medo e desistiu. Aquela mulher falou assim, olha, se até amanhã nessa hora você não estiver morto. Então ele ouviu uma mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira. E ele quer realmente falar isso para você. E ele sempre vai falar uma mentira a seu respeito. Você não vale nada, você é um crente furado, você não tem valor nenhum, você não é nada, tudo que você faz não dá certo, tudo que você tenta para pelo meio do caminho, você é o pior da sua casa, você não era nem para ter nascido, você é um mendigo, um derrotado. Essas são as mentiras do inferno a seu respeito. Sempre ele vai falar isso. Eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua família, vou acabar com o seu emprego. Essas são as mentiras do inferno, do diabo. E às vezes a gente acredita nessas mentiras. Às vezes a gente acredita nessas palavras que vêm da boca de um endemoniado como esta mulher, Jezabel. E agora eu quero dizer para você, se você é um cristão, se você tem Cristo no seu coração, se você se converteu, abriu o seu coração, convidou a Jesus para morar na sua vida, você tem convicção disso, que você é um servo do Senhor, você sabe disso, isso tem que te impulsionar, isso tem que te motivar, isso tem que te fazer a prosseguir, a lutar, a não desanimar. Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as batalhas, as adversidades sejam fortes, mas você tem que ter plena convicção que à frente está o general, que é o Senhor Jesus Cristo. Que à frente desta batalha está aquele que já venceu e que já te deu a vitória. Nós temos que ouvir realmente a verdade que vem do céu. A verdade que vem do céu. E da próxima vez que a sua mente, porque tudo está aqui na nossa mente, queridos. O ano passado foi um ano muito difícil para mim, um ano de muita luta, de muita batalha, de medo, de pavor, de angústias, de coisas que mexem com o nosso corpo físico. E aí a nossa mente começa a trabalhar, e ela começa a nos acusar, e ela coloca medo na gente, ela coloca situações que não existem. Ela começa a falar que o seu coração está parando, que você vai ter um infarto. E aí você vai para o médico, não tem nada, e você mede sua pressão, está normal. E você faz outros exames, está normal. Mas esse medo paralisa a gente, e a gente começa a desanimar, e a gente começa a desistir, acha que não vai conseguir, a nossa mente começa a nos acusar. Aí nós temos que parar por um momento. Nós temos que desligar a nossa mente. Como que faz isso? Ore ao Senhor. Opa, para aí. Fabiano, calma. Não é assim que Davi falava? Por que está abatida, ó minha alma? Ele conversava com ele mesmo. Por que você está agitada dentro de mim? O que é isso, minha mente? Por que você está pensando nisso? Então para um pouquinho a sua mente, fala com Deus e pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor diz a meu respeito?
Senhor, o que o Senhor diz a respeito disso que está acontecendo? O que o Senhor diz a respeito da minha vida? Certamente você vai ouvir de Deus, e esta é uma verdade do céu, e Deus vai te responder: você é precioso, eu tenho prazer em ti, eu tenho um plano bom a seu respeito, você é valioso, você é precioso para mim, você é a menina dos meus olhos. Esta é a verdade de Deus para a nossa vida, queridos. Ainda que nós cometemos as nossas falhas, ainda que nós cometemos os nossos delitos, os nossos pecados, ainda que falhamos com um e com o outro, mas você não é um derrotado, você é um vencedor. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Então, não desista, não pare a sua caminhada, porque Deus tem uma resposta do céu para a sua vida. Você nasceu com um propósito. Então aprenda a ouvir a voz de Deus e não a mentira do diabo. Para a sua mente, você tem promessas na palavra, Deus te ama e Deus te criou com um propósito. Quarto lugar, esse medo do Elias, essa paralisação, essa depressão. Elias entrou na caverna da solidão quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. Quando nós ficamos angustiados, quando nós ficamos entristecidos, nós queremos ficar só, nós escondemos, nós fugimos. E Elias dispensou o seu moço, aquele servo que estava com ele, ao lado dele, quando ele mais precisava. Nesses momentos que a gente mais precisa de alguém ao nosso lado, às vezes nós dispensamos, às vezes nós falamos, sai daqui, às vezes nós falamos de um jeito que a pessoa não tem o que fazer, e é o momento que nós mais precisamos. E se a gente olhar este mundo que nós estamos vivendo, a solidão ela está expandindo, talvez na mesma proporção, até mais do que o crescimento da população. Nós temos muita gente, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas é o período de mais solidão que a população está vivendo. Entrar no elevador e todo mundo calado e fechado, e ninguém se conversa, nem olha um para a cara do outro. É um período de maior solidão. E 80% das pessoas, elas têm os sintomas da timidez. 80% de todos nós que estamos aqui tem um sintoma da timidez. Nem vou perguntar, quantos aqui é tímido? Quantos aqui têm dificuldade de chegar num lugar e conversar? Nós temos essa timidez, sentimos solitários, mas não temos coragem de sair daqui e dar um abraço no outro lá. Qual célula que você é? É a primeira vez que eu estou te vendo nessa igreja. Qual é o seu nome? Você mora em qual bairro? E aí fica um do lado e o outro do outro, e não se conversam. E se sente só, no meio da multidão. No momento que a gente mais precisa, nós nos afastamos. No momento que nós mais precisamos, nós cruzamos os braços, esperando que alguém procure você. Você vai ficar sentado aí o resto da vida. Tome uma atitude, levante da sua cadeira, procure alguém. Vem para o culto Zoom, vem para a vigília, começa a se relacionar. Vai para o culto, para o encontro de casais, retiro de casais, quer lugar melhor para conhecer casais. Vai para a sua célula. Vem para a igreja. Mas com esse propósito eu vou desenvolver relacionamentos saudáveis e sadios, porque aqui você encontra isso. Então sai dessa solidão. Às vezes o que você precisa é dar um passo. Não é confortável realmente, pela nossa timidez, não é confortável. Você pode ouvir um não? Pode. Isso é garantido, mas você pode ouvir um sim e começar uma grande amizade e começar um relacionamento saudável e sadio. Mas você tem que começar a conversar. Você tem que levantar, sair do seu lugar. Não seja o tipo de pessoa que fica sentado a vida inteira esperando que algo bom aconteça. Como Elias, deitou debaixo daqueles ímpios e ficou esperando a morte. Parado, achando que algo ia acontecer se não fosse a misericórdia de Deus. Então faça alguma coisa. Invista nas suas amizades. Valorize os seus amigos. Valorize aquelas pessoas que estão ao seu lado, valorize a sua célula, valorize aquele que ora por você, que está ali naqueles momentos mais difíceis, nos momentos alegres.
Valorize. Tem momentos, queridos, que é só um abraço. Tem momentos que é só um choro, é só uma lágrima, não precisa falar nada. Aliás, tem momentos que você nem usa alguns versículos que é chavão nosso. Não, nem use esses tipos de versículos. Tudo colabora para o bem do que ama a Deus. A pessoa está sofrendo, passando a dificuldade, e as coisas estão de mal a pior. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está querendo ouvir isso, não está precisando de um sermão. Você está querendo um abraço. Deus te abençoe. Um beijo. Eu estou junto com você. Eu estou ao seu lado. Chorar juntos e caminhar juntos. Nessa hora não precisa de nenhum sermão. A resposta para todas as coisas nem sempre é um sermão. É um abraço. É estar ao lado. Em quinto lugar, ele fez uma leitura pessimista do que estava à sua volta. Ele pensou que só ele que tinha sobrado, que todos os outros profetas tinham sido mortos. Ele fez essa leitura pessimista, de que ninguém, só ele tinha sobrado, e ele afirma isso para Deus. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso coitadista. Nós começamos a olhar para nós com um olhar de coitadista, achar que somos vítimas desses traumas do passado, das coisas que acontecem, do irmão que fez aquilo, do pastor que não olhou, que não cumprimentou. Ou às vezes somos conformistas. Achamos que não tem solução, num caso sem esperança, e acabou. E aí nós entramos nessa linha de pessimismo, achando que não tem mais solução. Ele entrou nessa linha. Sexto lugar, que gerou essa tristeza, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. Pediu para si a morte. Olha, basta, não quero mais viver. Um homem com um ministério ainda grande pela frente. Um homem com algo grande ainda para se fazer. Chega nesse determinado momento, ele perdeu toda a perspectiva de um futuro pela frente que ele tinha e pediu a Deus a morte. Ele mesmo julgou que o melhor tempo da sua vida tinha ficado no passado. E às vezes nós fazemos isso. Quando era, naquele tempo, era bom. Quando era... Não, você tem um futuro pela frente, queridos. Você tem algo maravilhoso de Deus na sua vida, você tem um ministério, Deus conta com você. Então, para com isso. Levante a sua cabeça, olha para o Senhor, saiba que não acabou. Pode ser um grande começo. A última palavra não é sua, não. É do Senhor Jesus. Opa, pera aí, vamos lá, levanta, toma essa água, come essa comida, vamos caminhar, vamos para frente. Deus precisou colocar Elias num programa de recuperação para deprimidos. Olhou para Elias, falou: Elias, você precisa de entrar num programa aqui, PRD, Programa de Recuperação de Deprimidos. Primeira coisa que Deus fez, primeiro recurso, providenciou satisfação física. Fisicamente ele estava debilitado. Versículo 6 diz que Elias olhou ao redor e havia junto à sua cabeça pão assado sobre as brasas e água. E ele comeu e bebeu e deitou e dormiu. Então precisava realmente de uma satisfação física, uma recomposição física, uma restauração física. E aí, queridos, Deus deu alimento, deu água, um bom sono. Um sono sempre é reparador. Você tem que buscar isso. E nós somos muito relaxados com a nossa alimentação, nós somos muito relaxados com o nosso sono, nós somos muito relaxados conosco mesmo. Nós, entre a meninice, a criancice até a velhice, achamos que tem um espaço enorme, mas é um espaço muito pequeno. E se nós não formos sábios, nós vamos viver só o dia de hoje, nós não pensamos no amanhã. E aí nós não cuidamos da nossa saúde, nós não cuidamos do nosso sono, que é reparador. Se estamos debilitados fisicamente, certamente isso vai atingir o emocional, certamente isso vai atingir o espiritual, porque você não consegue nem orar. Você ajoelha na cama para orar e você já está babando lá. Você acorda de manhã, você não consegue ler um capítulo da Bíblia. Então você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono sempre fará sentir mais energizado, mais forte. E isso vai ajudar a combater os mais diversos tipos de enfermidades. Muitas das enfermidades são psicossomáticas.
Ela surge por causa dessa crise emocional que nós estamos enfrentando. E aí, se a gente cuida realmente, tem um bom sono, uma boa alimentação, as infecções, diabetes, doenças cardíacas, obesidade, tudo isso automaticamente é tratado. E os estudos, eles comprovam que de 20% a 30% da duração da vida de uma pessoa estão ligados à questão genética. 20% a 30% está ligado à questão genética, à sua família, veio dos seus pais. Mas a grande parte depende do estilo de vida que nós vivemos. 70% é do estilo de vida, é a respeito da sua alimentação, é o seu exercício físico, é o cuidado que você tem. Então, essa mudança, ela começa quando você escolhe, quando você opta. E aí você pode perceber que as coisas vão mudar, e elas mudam. Eu falei com você, eu passei um período difícil o ano passado. E geralmente, quando a gente enfrenta uma luta, uma dificuldade, é que a gente corre atrás. Quando a gente passa por esses momentos difíceis, como o coração está batendo acelerado, vai dar um infarto, o que eu preciso fazer? O médico fala, olha, muda o seu estilo de vida, muda a sua alimentação, vai praticar um exercício. O que acontece com a gente? Corremos para a academia. Paramos de comer, fechamos a boca. Aliás, mudamos a nossa alimentação. E as coisas melhoram. Mas precisamos de quase que um empurrão, um tapa na nuca, para a gente acordar e ver isso. E aí, isso é sério, e aí segue as dicas. Exercício físico, não durma com o estômago cheio, evite bebida cafeinada, evite situações estressantes antes de dormir, tire a sua TV do quarto, definitivamente. Isso não vai te ajudar em nada, só vai tirar o seu sono. Tira do quarto, e se possível, eu ia falar com você, não coloque em lugar nenhum não, coloque dentro da caixa, mas tem alguns programas que é aproveitáveis. Tire a TV do quarto, resolva os conflitos familiares durante o dia, não vai resolver na hora de dormir não, vocês vão perder o sono. Converse antes, resolva esses conflitos antes, bata a cabeça antes, mas não faça isso na hora de dormir, que não vocês vão perder a noite, no outro dia vocês estão com o olho vermelho, não vão conseguir produzir nada. E outra coisa muito importante, concentre-se nas coisas espirituais. Reivindique as promessas de Deus com confiança e descanse nele. A luta, a adversidade, as dificuldades são certas, mas nós temos um Deus que está à frente da batalha. Segundo lugar, Deus providenciou satisfação ambiental. Ele estava no deserto, e o versículo 8 diz o seguinte, ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, e chegou a Horebe, monte de Deus. Deus tirou do deserto e levou para o monte Horebe. A vista, o visual é totalmente diferente. Às vezes nós precisamos mudar de ambiente, queridos. Às vezes nós precisamos sair da rotina. Às vezes nós precisamos quebrar esta rotina. Às vezes nós precisamos tirar férias, tirar uma folga, tirar um final de semana, tirar 30 dias, 15 dias. Mas faça alguma coisa, porque senão você vai adoecer. Nós não aguentamos, nosso corpo é frágil, nós vamos adoecer. Muda de ambiente. Nós tiramos então 2 semanas de férias, e essa foi muito especial. Dessas 2 semanas, 10 dias nós passamos fora. Alguns devem ter visto as fotos, e foi assim algo maravilhoso. E quando é planejado, dá para você organizar o seu orçamento. Para se ter uma ideia, nós somos em 3 países, na França, na Suíça e na Itália. Numa viagem da Itália para a França, nós pagamos de avião 9 euros na passagem. 9 euros. Se é planejado antecipadamente, você consegue organizar o seu orçamento. E foi uma viagem maravilhosa. Nós até tivemos a oportunidade de encontrar com um dos nossos missionários, o missionário Geraldo, que hoje está na Suíça. E foi um momento muito especial, porque foi a primeira vez que ele recebeu uma visita no campo missionário. Então foi muito bom para ele e muito bom para nós também, porque o Geraldo nos pegou ali na Suíça, nós estávamos em Genebra, e deu uma rodada boa naqueles pontos turísticos que é histórico do calvinismo. E nós
fomos muito abençoados, porque nós evitamos ficar rodando igual barato e já fomos nos pontos certos e visitamos aquele lugar. O lugar é lindo, o lugar é maravilhoso. O que mais me impressionou na Suíça foi a confiabilidade, a confiança. Você tem o transporte público, você não tem nenhum cobrador, ninguém cobrando a passagem, você vai numa máquina e paga a sua passagem. Todos entendem que se você está dentro daquele trem, daquele ônibus, daquele transporte, você pagou a sua passagem. Não precisa de ninguém cobrar isso. É assim. Agora, para nós turistas, a passagem no transporte público é de graça. Nós chegamos no hotel e eles te dão um cartão e você pode andar em qualquer transporte, trem, ônibus, tudo que está ali dentro da área da cidade você pode utilizar. E com isso nós rodamos muito naquela cidade. O transporte funciona, o transporte é bom e nós louvamos ao Senhor. Deus, o Senhor também é muito bom, muito obrigado. E o Geraldo falou, aproveite todos os meios de transporte, que tinha o trem, tinha um outro que eu não me lembro o nome, que era um daqueles metrô de superfície, mas menores. E realmente todos eles nós experimentamos e é muito bom. Facilidade também para você em todas as comunicações, placas. Então, se você planejar, você pode mudar o seu ambiente, desfrutar de momentos especiais e ser ricamente abençoado. Foram poucos dias, mas dias como esse aqui de Elias, com a comida, um descanso, que renovou as forças para aguentar aí um bom tempo agora até a próxima, a gente planejar. Foi muito bom, graças a Deus, Deus abençoe aos irmãos que oraram por nós, e foi assim muito bom. Então Deus providenciou essa satisfação ambiental. Em terceiro lugar, Deus providenciou satisfação espiritual. O versículo 12 diz que depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Era a presença do Senhor, era a voz do Senhor, era a palavra do Senhor chegando até Elias. E Elias precisava de uma nova visão, Elias precisava de uma nova unção, Elias precisava de um novo toque. Talvez é isso que você está precisando neste ano, de um toque do Senhor, de uma unção nova, de algo novo, de um visitar novo do Senhor. Não vai ser no terremoto, não vai ser no fogo, não vai ser no vento, na tempestade, mas vai ser numa brisa suave que Deus vai te visitar. Seja lá no seu quarto, no momento da sua devocional, seja lá naquele momento que você está a sós, Deus vai te visitar com uma brisa suave. E Elias precisava disso, e ele ouviu a voz do Senhor. E se você está buscando resposta de Deus, aquiete o seu coração. Se você está buscando uma resposta de Deus para essa sua infelicidade, para essa sua angústia, primeira coisa, aquiete seu coração. Deus vai falar, Deus vai soprar no seu ouvido algo suave que você vai entender, é Deus agindo. É Deus agindo. Quarto, a providência de Deus. Deus providenciou satisfação ministerial. Versículo 15 e 16, ele diz que volte pelo caminho por onde você veio, vá até o deserto de Damasco, chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, e também unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloar, para suceder você como profeta. Deus deu a Elias, apesar do cansaço, apesar de todas as coisas, mas foi renovado, um novo ministério, uma nova caminhada, um novo roteiro para o seu ministério. Quando Elias se sentia cansado, fracassado, queria aposentadoria para sempre, eterna, desistindo dele mesmo, Deus deu uma nova missão. Deus deu uma nova missão, ainda mais ampla, e atingindo patamares ainda maior. Uma missão internacional, que ele mandou ungir um rei de um outro país. Você vai ungir o rei da Síria, mas também você vai ungir o rei de Israel, e você vai ungir um profeta que vai te suceder. Então ampliou o ministério de Elias. Deus quer ampliar o seu ministério, queridos. Deus quer ampliar neste ano e fazer algo novo no seu ministério, te levar a patamares que você ainda não experimentou. É isso que Deus fez com ele. Deus deu a ele esta nova visão, e ainda que ele estava daquela forma, sentindo derrotado, fracassado, ali ele foi renovado. Ali ele foi renovado. Ele foi ungido, ele recebeu essa nova unção para impactar futuras
gerações, nações, algo grande. É uma nova fase do ministério. E isso revela a confiança de Deus, depositada em nós, como seus servos, depositada em mim e você, como seus servos. Mesmo quando nós encontramos frágeis, debilitados, desanimados, mas Deus continua confiando em nós. Deus continua confiando em você. Uma coisa que você não pode perder, ter certeza, o Senhor tem uma missão para você. O Senhor tem uma missão para você. E sabe que você tem condições muito bem de executá-las. Sabe que você tem capacidades muito plenas para executar. Então, não é hora de ficar com os braços cruzados. Deus conta com você. Em quinto e último lugar dessa provisão de Deus, dessa providência, Deus providenciou satisfação emocional. O versículo 18 diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 de Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Elias estava deprimido, sentindo sozinho, achando que ele estava só, que não tinha mais nenhum profeta. E ele buscava essa solidão, achava isso e buscava essa solidão. E o Senhor lhe deu um novo povo, 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ainda mais, lhe deu um amigo fiel, o seu sucessor, Eliseu, um companheiro inseparável. A alegria foi restaurada, o prazer foi restaurado, ele voltou a congregar, ele voltou a ir na célula, ele voltou a ir na igreja, ele voltou a ministrar, a discipular. Elias foi restaurado. Queridos, todo crente precisa de um povo e de amigo verdadeiro. Precisa de igreja. E nós temos. Olha, é muito gostoso estar de volta à igreja. A gente sente falta da igreja, ainda que foi poucos dias, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de passar por algumas igrejas. Mas a gente estar na igreja é uma satisfação muito grande, a gente ministra é uma satisfação muito grande, mas há uma saudade da nossa igreja, do nosso povo, de estar juntos, de estar na célula, de estar em comunhão com os irmãos. Todos nós precisamos de igreja, precisamos estar no meio de pessoas, de amigos verdadeiros, todos nós precisamos. E o Senhor tem dado a você um povo especial, o Senhor tem dado a você uma igreja especial, o Senhor tem dado a você uma célula com muitos amigos e queridos, o Senhor tem dado. Isso é muito importante para nós. A célula é de fundamental importância. E eu louvo a Deus pela visão que ela dá a esta igreja, de ter como um carro-chefe de evangelização a célula, porque a célula é o lugar que nós desenvolvemos verdadeiros relacionamentos. Seria impossível desenvolver relacionamentos com todos da igreja. Para nós que somos pastores, que temos o contato, vocês nos veem todos os cultos, as reuniões. É difícil para nós. Algumas vezes eu passo no supermercado, alguém me cumprimenta: Pai do Senhor, pastor. E eu: Pai do Senhor, irmã, porque eu não lembro nem o nome. E eu tenho que olhar: Pai do Senhor, irmã. Às vezes eu olho para eles olham para mim. Já aconteceu isso comigo. Eu estou no supermercado, passou um e olhou para mim. Eu falei: é da igreja. Pai do Senhor, irmão. Mas não era da igreja, era lá do trabalho. E ele olhou para mim e ficou meio assustado. Eu falei: mas Pai do Senhor assim mesmo, Deus te abençoe. É muito difícil. Agora, quando a gente vai para a célula, é aquele grupo, é aquele ambiente familiar, é aquela proximidade, a gente desenvolve relacionamento, a gente cresce junto, a gente ora junto, a gente evangeliza junto, a gente vê a célula crescendo, a gente vê os irmãos desenvolvendo espiritualmente, a gente discipula. Isso é maravilhoso, querido. Todos os crentes precisam disso. Isso é restaurador. Isso é uma provisão de Deus para a satisfação emocional da nossa alma. É na célula que nós choramos, é na célula que nós acompanhamos, é na célula que nós vimos, é na célula que nós alimentamos juntos. Nesse período agora de janeiro, eu vi no Facebook tantas células saindo, os irmãos passeando. Isso é maravilhoso, isso é gostoso demais. A célula tem esse poder de nos juntar, de nos fazer caminhar juntos. É na célula que você tem aqueles que atravessam com você os vales mais difíceis de depressão e tristeza, mas também escalam junto aqueles picos de alegrias, de euforia que nós temos. É lá na célula. É a célula. A célula, elas são esses lugares
onde nós temos a maior oportunidade de desenvolver a nossa vida na presença do Senhor. Amém? Qual o valor da célula para você? Qual o valor desta igreja para você? Quanto vale esta igreja? Quanto essa igreja tem influenciado a sua vida espiritual, emocional? Se a gente perguntasse assim, essa igreja, ela faz falta nessa cidade? A Igreja Evangélica Vida faz falta na cidade? Na Serra? Com certeza, queridos, a Igreja Evangélica Vida faz muita falta nessa cidade. Faz muita falta. A sua célula também faz muita falta. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Restaurando a alegria da nossa alma. Eu quero lançar 4 desafios aqui nesta noite, para que você possa refletir e tomar uma decisão, para que você possa analisar a sua própria vida e olhar para o futuro, olhar para frente e tomar uma decisão que pode mudar a sua história, a sua casa, a sua família. Então feche seus olhos, eu vou falar algum desses desafios e você tome a sua decisão. Primeiro deles, quem aqui se sente essa tristeza na alma? Quem aqui sente essa tristeza na alma e deseja tomar hoje uma iniciativa de mudança? Quem aqui está sentindo essa tristeza, acorda, às vezes nem consegue dormir direito, mas eu quero, Senhor, uma mudança na minha vida e quer tomar essa decisão? Quando nós escolhemos tomar decisões positivas, é o Espírito Santo que vem ao nosso auxílio para nos capacitar e colocar essas decisões em prática. E é o Espírito Santo que está aqui nesta noite para te auxiliar. E você está tomando uma decisão: Senhor, eu não aceito mais essa tristeza na minha alma. Eu quero tomar uma decisão, vou me levantar e vou à tua presença. E que o Senhor me capacite a colocar essas decisões em prática. O poder do céu, ele está disponível para você nesta noite, neste momento. Nunca é tarde, queridos, para recomeçar. Nunca é tarde para tomar uma decisão. Você pode tomar neste momento o comando da sua vida, da sua saúde, hoje. Primeiro desafio: quem aqui se sente triste, angustiado e deseja tomar uma iniciativa para mudar isso? Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui à minha esquerda. Eu quero orar com você. Eu quero mudar a minha vida. Quero parar de sentir essa tristeza na alma. Sai do seu lugar, fica aqui. Quantos irmãos estão caminhando? Alguns já estão vindo. Segundo desafio. Quem aqui sente que precisa se reconciliar com Deus para voltar a ter alegria na alma? Você se esfriou, você distanciou e sente que precisa reconciliar com Deus. Deus, eu preciso reconciliar com o Senhor. Eu preciso retomar a minha vida com o Senhor. Eu preciso retomar essa intimidade. Eu quero ouvir este vento suave. Então é um desafio para você nesta noite, de reconciliar com o Senhor. Você se distanciou, você se afastou, você esfriou, você sente que o seu coração está frio, você sente que as suas orações, elas não estão passando do teto. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Aliás, esse é um grande desafio. Isso não é diante dos pastores que estão aqui, mas é diante de Deus, e é o Senhor que está incomodando, porque é Ele que tem vontade de restaurar o seu coração. É Ele que tem um desejo de derramar sobre você uma unção nova, de alegria, de paz, de motivação. Então, por mais que você se sente assim, envergonhado, agora é hora de romper com isso. O anjo chegou até Elias e falou: come, bebe, levanta e anda. Por ele mesmo ele ficava prostrado. Por ele mesmo ele ficava paralisado naquele lugar. E Deus está falando a mesma coisa com você.
come, bebe, levanta e anda. Então saia do seu lugar e começa a provar de algo novo do Senhor, de um alimento novo do Senhor na sua vida. Terceiro desafio: quem aqui está sem igreja? Não é membro de igreja nenhuma. Talvez você esteja até visitando a gente por várias vezes, mas não é membro de igreja nenhuma e sente que precisa de uma igreja para congregar, de uma cela para estar junto, de um povo para estar junto. Quem aqui nesta noite está sem igreja, não é membro de igreja nenhuma? Levante a sua mão aí que eu quero ver. Quem não é membro de igreja nenhuma que está aqui conosco? Ou se é membro de uma igreja, já foi isso há muitos anos e você nem retorna lá mais. Deus está te chamando hoje, neste momento. Coma, beba, levante e ande. E eu desafio você, vem aqui para frente. Hoje é um tempo de você se ingressar numa igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, de ser membro da igreja. Deus está te chamando. Quem aqui quer nessa noite abrir o coração e receber a paz, e receber o shalom de Deus, receber o Senhor Jesus, aquele que é a fonte de toda a alegria na nossa alma? Ou esta é a oportunidade para você? O quarto desafio: quem aqui está sem célula, é membro da igreja, mas está sem célula, não tem participado, e precisa desenvolver um relacionamento, um ministério, algo novo de Deus? Quem aqui está sem célula? Levante a mão. Levante bem alto para me ver. Estou entendendo que todos estão na célula, glória a Deus. Estou entendendo que todos participam de uma célula. Isso é bom demais. Amém? Eu quero orar com você. Vou orar com as irmãs que vieram aqui à frente. Você ainda tem a oportunidade, o privilégio de vir à presença do Senhor. Então sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar com você. Glória a Deus. Não é hora de ficar prostrado, não é hora de ficar alimentando ainda a tristeza na alma, não é hora ainda de ficar remoendo o passado, não é hora de ficar pensando que só sobrou você, não é hora de ficar pensando nos outros, é hora de pensar em você. É hora de pensar que Deus tem um plano especial para a sua vida e que a partir de hoje te dá um novo ministério. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Dos que estão aqui, quem está sem igreja? Alguém sem igreja? Alguém que não é membro? Amém. Aqui está a irmã Aldair. Ela não é membro da igreja, mas está aqui conosco há algum tempo e já está numa célula. E quer ser membro da igreja. Aleluia. Não tem lugar melhor, queridos, do que estar no meio, no centro da vontade de Deus. Na igreja, na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Com certeza, irmão, daí esta igreja te abraça e você não ficará sozinho. Essa solidão que Elias viveu, a senhora terá a oportunidade de ter muitos amigos e desenvolver um relacionamento, principalmente com Deus, saudável e sadio, em nome do Senhor Jesus. E você, irmão? E aqui está o irmão João, está buscando uma célula, sente uma tristeza na alma, no coração, mas veio no lugar certo, no autor da vida, no Senhor Jesus, a nossa paz,
Eu creio que Ele vai restaurar a alegria no coração, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já é membro da igreja, né? Amém. Eu também. Amém. A irmã também que está visitando há algum tempo, mas quer ser membro aqui da igreja. Esses irmãos já vão fazer parte da próxima turma de batismo. Você? Vamos orar pela Jaqueline, uma jovem, mas enfrenta tristeza na alma, no coração, e nós vamos estar orando. Feche seus olhos, nós queremos orar com vocês. Receba agora de Deus uma unção nova, algo novo, um renovo em nome do Senhor Jesus. E você que está aí no banco, coloque a mão no seu coração. De repente você não teve coragem de vir aqui, mas Deus vai te alcançar aí de uma forma especial. Pai, nós queremos colocar estas vidas diante do Senhor. Meu Deus, assim como Elias teve aquele momento, Senhor Deus, de tanta tristeza, de tanta angústia na alma, ó Deus, o Senhor visitou Elias ali de uma forma muito especial, de uma forma sobrenatural. Deus, visita essas pessoas aqui nesta noite, Senhor. O desejo deles é receber do Senhor um toque na alma, no coração. O desejo deles é sentir o abraço do Senhor, é sentir o cuidado do Senhor, é sentir a mão do Senhor. Meu Deus, nós não sabemos exatamente quais são as circunstâncias, o que está provocando essa tristeza na alma, mas nós temos a plena certeza e convicção de que o Senhor sabe, o Senhor entende esses corações e o Senhor tem algo novo para fazer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos a vida desses irmãos e profetizamos, meu Deus, a bênção do Senhor, a satisfação do Senhor na área emocional, ó Deus, na área espiritual, na área física, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, e nesta área emocional deles poderem estar congregando na igreja, se relacionando com o povo do Senhor, se relacionando com o Senhor, ó Deus, e sendo abençoado de forma especial. Toma em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos uma unção de alegria, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida deles, para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. E diz: a alegria do Senhor é a sua força.